Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês e um feliz sábado. Graças a Deus, nós estamos nesta manhã de sábado, já começando aí o dia do Senhor, na presença do nosso Deus, e já estudando também a nossa lição, e através do guia que nós temos, guia da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, por meio da nossa lição, nós estudaremos a Bíblia, que é a única regra de fé, a palavra inspirada de Deus. E aí, tudo bem com você? Maravilha, espero que você esteja bem, você que está agora nesta manhã de sábado, entrando na sala da esperança, que nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós temos como título, já estamos na lição de número 12, Deuteronômio no Novo Testamento. Estamos aqui já no finalzinho desse trimestre. Provavelmente essa semana, mas na próxima semana estaremos encerrando aí esse ciclo, desses 3 meses de estudo em Deuteronômio que nós passamos juntos. E vamos estar iniciando uma nova temporada, uma nova lição. Muito bem, o Novo Testamento, propriamente Jesus, muitas vezes ele, ao estudar as Escrituras Sagradas, quando ele ia ao templo, e ali ele mencionava a sua palavra, ele estava falando exatamente do Antigo Testamento. E na maioria das vezes era mencionado o livro de Deuteronômio. Aqui o nosso verso para memorizar, por exemplo, nós temos a citação de Jesus quando ele estava ali no deserto, quando ele diz para Satanás que foi ali para o tentá-lo, e na primeira tentação que Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus mencionou ali que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nesse momento Jesus estava mencionando Deuteronômio capítulo 8 e o verso 3, que está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Meus amados, meus queridos, todas as vezes que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus e o próprio Jesus mencionava a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ele estava falando do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. O Novo Testamento propriamente ele começou a ser escrito, no ano 50 depois de Cristo, aproximadamente dali para frente, até mais ou menos o ano 100, que foram ali concluídos que foram escrito, o Novo Testamento. E então, quando o apóstolo São Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, você encontra no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16, onde ele menciona que toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para ensinar, também para educar, corrigir, também para nos repreender. Ele estava ali mencionando exatamente o Antigo Testamento, que era a escritura que eles tinham em suas mãos para estudá-lo. A mencionação de Paulo, toda a escritura foi inspirada por Deus. Naquele exato momento, ele estava falando do Antigo Testamento, que é a escritura que eles tinham. Óbvio que o Novo Testamento também foi inspirado por Deus,
mas até o momento da vida de Paulo ele ainda não conhecia nada, né, de inscrição ainda do Novo Testamento. Tá? Quando Jesus menciona em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mateus capítulo 22, verso 29, quando o próprio Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus, Jesus estava falando da inscrição naquele momento que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Então, as mencionações, muitas vezes, né, as leituras que eram feitas sobre as Escrituras, ali naquele contexto, né, do período da vida de Jesus, também dos seus seguidores, os apóstolos, era mencionado o Antigo Testamento. Tá? E na maioria das vezes era o profeta Isaías, o livro dos Salmos, o Deuteronômio, né? O Pentateuco, né? Que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Jesus, por exemplo, quando ele estava naquela manhã de domingo, depois da sua ressurreição, indo em direção a Emaús, e ali estavam 2 dos seus seguidores andando e discutindo a respeito dos acontecimentos daquele final de semana, com referência à morte e crucificação de Jesus. Jesus poderia ter feito um milagre, né, extraordinário para que aqueles discípulos reconhecessem que realmente era o Cristo que estava ali com eles. Mas naquela conversa que Jesus intrometeu também ali, conversando com eles a respeito do que aconteceu, sobre o próprio Jesus havia ter morrido naquele final de semana. Na verdade, meus queridos, Jesus mencionou se eles não conheciam o que do Cristo estava escrito, né, nos Salmos, nos Profetas e em todas as Escrituras. Tá? E é isso que nós vamos estudar esta semana, né, Deuteronômio no Novo Testamento. Tá? Como eu falei para vocês, para mim, Deuteronômio, né, é o livro que menciona a graça de Cristo, o livro da graça, como se fosse, né, para nós, o livro de Romanos, onde Paulo, né, ele apresenta ali de forma muito bem clara a graça de Cristo Jesus sendo estendida para todos, né, inclusive para os gentios, quando era rejeitado pelos judeus. Então, todos nós, independentemente de quem somos, de que raça, cultura, né, nós somos atingidos pela graça de Cristo Jesus e por ela que nós somos salvos. Tá? Então, que Deus realmente te abençoe, que você tenha aí um bom estudo durante toda esta semana, né? Com certeza vai ser de muita propriedade importante para nós conhecermos mais e mais as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, ou seja, ele não está dizendo apenas que nós devemos fazer uma simples leitura, né, simplesmente ler, como ler qualquer um outro livro, mas examinar, né, e esse examinar traz para nós aqui um sentido bastante importante, que é fazer uso das Escrituras Sagradas para conhecer mais profundamente o que está escrito sobre Cristo Jesus, né, dentro das profecias que mencionava ali o seu nascimento, morte, ressurreição, né, e o seu ministério que ele viria fazer para nos salvar. Tá? Nós devemos estudar profundamente, como o próprio Jesus disse, porque é por meio delas que nós encontramos o caminho da vida eterna. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado sábado e uma
um bom estudo durante toda esta semana. Na graça de Cristo Jesus, que o Espírito de Deus possa te encher da sua paz. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, que é o pão espiritual, o pão da vida, que sacia as nossas necessidades espirituais. Pedimos a orientação do teu Espírito Santo ao iniciarmos a leitura desta lição, por meio da tua palavra, a Bíblia Sagrada, durante toda esta semana. São assuntos muito importantes que é para o nosso crescimento espiritual. Cristo Jesus, pedimos estas bênçãos, agradecemos por tudo. Amém.